isso é importante, quanto isso faz bem para o nosso corpo e tal. Mas eu queria perguntar aí pro Diego, o mestre, além do exercício fazer bem para nosso físico, me fala um pouquinho quanto ele faz bem e o quanto ele traz de benefícios para as relações, né? Como conversamos um pouquinho, o quanto isso faz dentro da família, com os familiares, com as relações entre as pessoas. Fala para a gente um pouquinho disso, por favor. Bom dia, bom dia. Obrigado pelo convite. Vamos estar aqui para falar um pouco sobre esporte, falar um pouco sobre atividade física e apresentar um pouco também da fé de treinamento. A atividade física é algo surreal aí, quando a gente fala em torno de seja saúde ou mental, né? No CT, posso dizer que a gente tem vários tipos de atletas, vários tipos de competidores, mas a gente também tem muitos alunos que acham que é isso que é a grande vitória nossa, né? Que a gente muda, o esporte muda vidas mesmo. Então, a gente tem atletas a gente tem alunos que entraram ali cabisbaixo, que entraram ali sem, meio perdido, assim, no rumo, seja profissional ou seja familiar, que acabam encontrando um pouco através da disciplina, através do treinamento, outros que encargam de serviço, não tinha aquela segurança não tinha aquele nível, não queria subir de trabalho, subir de função, acabaram criando aquela confiança maior com o esporte, né? Então, o esporte, além da parte física, a gente leva muito o esporte com a questão da parte estética, né? Mas o esporte é muito além disso, né? O esporte, com a disciplina, ele traz uma confiança que vai além. Então, seja familiar, seja no emprego, seja na faculdade, seja em escolhas. Então, a gente acaba criando uma rotina totalmente diferente através do esporte. Ele ultrapassa a barreira do físico e do mental, né? Ele vai para as relações mesmo, ele vai para o mundo, né? Como você disse, para a carreira, essa questão até de se fortalecer, de criar mais autoestima, melhorar a autoestima, né? Ele vai para isso, é muito, muito importante. Perfeito, maravilhoso. Agora vamos falar com o Taigo. Taigo, fala para a gente, por favor, um pouquinho, quanto tempo você compete, quanto tempo você está lá no centro de treinamento. Fala um pouquinho aí, fala para a gente um pouquinho. Você pratica boxe, é isso? Isso. Fala um pouquinho para a gente como é essa sua experiência e o que a atividade física, o exercício físico, o esporte fez para você e está fazendo, né? Então, bom dia a todos que estão acompanhando aí. Obrigado pelo convite, é uma honra para mim estar aqui compartilhando um pouquinho com você da minha experiência desse CT que é mais do que um centro de treinamento. Então, acho que já é legal de ressaltar isso. O centro de treinamento, ele funciona para além da atividade física, né? Ele se transforma realmente numa segunda família. Isso acho que é um diferencial da equipe que nós temos, né? Todo mundo que chega ali se sente logo acolhido e parte daquilo que está acontecendo. Nesse sentido, a equipe de competição acaba representando todo mundo que treina. Então, a maior parte de quem frequenta a academia não é competidor, a gente está falando ali de 10% talvez dos alunos que são competidores, mas todos se identificam com a equipe de competição. Eu já treino há pouco mais de 5 anos, e desses 5 anos, em torno de 3 anos e meio na competição. Então, hoje eu sou um atleta que já teve mais lutas pela academia, né? E para mim começou despretensiosamente, então eu não fui com o intuito de competir, embora tenha na família um histórico de arte marcial. Meu pai é mestre de capoeira, uma referência aqui na cidade de Presidente Prudente, mas eu nunca segui a mesma arte marcial do meu pai, né? Então começou eu conhecendo o Diego numa atividade comercial, né? Eu sou vendedor, fui a uma empresa onde ele trabalhava. A gente começou a trocar o contato, eu via ele compartilhando umas fotos, né? Pô, interessante. Quero ir lá para fazer uma aula. Quis vender, né? Ele achou que ia ser. Não, juro que foi para treinar mesmo. As imagens estavam muito bonitas assim, o ambiente parecia muito legal. Falei, poxa, tô precisando disso daqui. E fui treinar e gostei. Eu lembro que na primeira aula o Diego já fez algumas perguntas. Quais são os seus objetivos em treinar aqui? Eu acho que você faz isso até hoje, né, com os novos alunos. Tinha lá o objetivo competição, emagrecimento, dominar a prática do esporte, né? Se eu não me engano, eram esses 3 pontos. Eu coloquei, dominar o esporte, né? Não tinha nenhuma pretensão de competição.
E a academia foi se desenvolvendo nesse sentido, né? Nós fomos nos aprimorando tanto na parte física, então era 10 quilos, sei lá, uns 8 quilos a menos do que eu tenho hoje, né? Para muita gente acontece um emagrecimento, para mim aconteceu o contrário, fui ganhando massa muscular à medida que fui treinando, e surgiu essa oportunidade da competição, que aí depois a gente pode explorar mais sobre esse tema, mas para dar um contexto geral do que me fez ir para a academia e de qualquer ambiente que a gente tem hoje. Bacana, ótimo. Falo que tem muita particularidades com o ambiente corporativo, né, o Diego, porque você falou assim, muito importante, olha, é uma equipe, a gente tem objetivos, né, e quando a gente traz para o ambiente, nós estamos dentro, né, no ambiente corporativo, são assuntos que estão no nosso dia a dia, desafios, né, você também tem ali as suas metas, você vai competir, você quer receber, quer estar ali no pódio, né, enfim, então eu falo o quanto a gente não imagina que a prática de um exercício, a prática de um esporte, ela consegue estar muito ligada, interligada com a nossa prática do dia a dia, né? Com aquilo que a gente faz no dia a dia. Vocês trabalham e Diego é um bom vendedor aí, né? Aqui na Small, o pessoal gosta de vender, a gente está sempre vendendo, viu? Está sempre vendendo, importantíssimo. Enfim, e o quanto essa conexão que a gente não imagina que possa ter entre o esporte, né? O esporte não deixa de ser, né? Quando praticado, principalmente de alto nível, né? Enfim, o quanto ele gera muitas interações, o quanto ele gera negócio, né? O quanto ele muda a vida das pessoas, né? Ele muda não só daquela pessoa que está ali praticando no dia a dia, mas como ele consegue mudar a vida de uma família toda. Quando a pessoa começa a ganhar dinheiro a partir do esporte, a gente sabe que é muito difícil, não é fácil, né? Diego, o Tiger é muito difícil, o Tiger tem um trabalho, né? O Tiger precisa trabalhar, né? E também praticar o esporte, né? Enquanto isso é difícil, imagino, de conciliar, né? Para nós que não somos competidores, eu não sou nada, tá? Diego e Tiger, eu estou aqui, assim, só intermediando a conversa, né, Diego? Diego falou até o final e vai me convencer, né, Diego? Até o final, a meta é fazer você já fazer os testes de inscrição, né? A meta no final, o Diego já veio com uma meta, né, Tiger? E o Tiger vai tentar me treinar, uma pessoa descoordenada, será que dá certo? Pior do que eu, acho que... E dá certo, Dá né? certo. Muito esforço, dedicação, enfim, que a gente se propõe a fazer dá certo, né? Enfim, então, voltando ao que nós estávamos falando, que quando o esporte, ele ajuda e ele contribui para mudar a realidade, tanto da pessoa, do indivíduo, como também da família, de todos que estão ao redor dele. Aí, sim, Perfeito. maravilha. Agora nós vamos falar com os nossos praticantes também, não são competidores, né, como o Tiger, mas são pessoas que já estão aí, entendem, é importante que a gente não entenda, mas eles entendem e praticam, né? Adriana, diz pra gente o que você faz, que atividade, né, que esporte você pratica, quanto tempo você está praticando? Olá, bom dia. Eu pratico musculação há aproximadamente 7 anos, né? Tudo começou com uma intenção de, inicialmente, perca de peso, mas para mim foi transformador. Me ajudou a ter raciocínio mais rápido, eu me conecto comigo mesmo, não consigo acordar e não fazer minha atividade física antes de vir trabalhar, eu preciso, é necessário, já virou uma rotina, exatamente. Então, assim, eu consegui uma boa perca de peso, e só que o mais importante, que me ajudou mesmo, foi essa questão de conectar comigo mesmo, porque você está ali, você tem que prestar atenção no exercício que você está fazendo. Então, é um momento seu, né? Então, para mim, é muito importante. Que bom, que ótimo. Daniel, fala um pouquinho. Quanto tempo você pratica? Que atividade você pratica? Eu já pratiquei de tudo um pouquinho. Já Bom. pratiquei musculação, já pratiquei até arte marcial, pratiquei Kung Fu Sandá ali nos projetos que tinha ali na CMF. Mas para valer mesmo foi quando eu ingressei no CrossFit. Faz 2 anos e meio já que eu entrei para essa seita do CrossFit. A gente fala lá que é uma seita porque a partir do momento que você entra no CrossFit, você quer convencer todo mundo a fazer CrossFit. É impressionante. Eu treino até perto de vocês, lá das Minas. Eu treino ali no Diamante. Ali atrás de vocês. Cara, mudou totalmente como eu enxergo a vida no CrossFit.
Eu estava numa fase, quando eu comecei a fazer o CrossFit, que eu estava finalizando a faculdade, eu acabei repetindo até um termo, que eu estava desanimado da vida, eu tinha já saído da Esmal, eu tinha saído do outro emprego, era uma fase que estava bem ruim, questões mentais minhas. Eu estava com 107 quilos, estava já obeso, desanimado da vida, com problemas de autoestima. Foi aí que eu recebi o convite insistente, porque eu tinha muito preconceito com o CrossFit, muito preconceito. Eu era da galera da musculação, eu falo, pelo amor de Deus, nem vou pagar para correr na rua. Achava um absurdo as pessoas pagarem para correr na rua, ficar se pendurando em barra, jogar peso para cima. E hoje paga e não fica sem. E hoje eu não fico sem, cara. Eu me sinto mal o dia que eu não treino. E, cara, o CrossFit trouxe à tona um lado meu, eu já sabia que eu tinha, mas não achava que era tanto, que é o meu lado competitivo. E isso impactou muito também em minha vida profissional. Me deu um apetite a mais para mim querer crescer, querer ir com sangue no olho, dar o melhor sempre em tudo que eu faço. E hoje, até mesmo uma vez por ano, eu compito no CrossFit. Bacana. Eu já competi ano passado e pretendo competir hoje. Eu ainda não sou bom no CrossFit, mas eu compito em categoria amadora. Que ótimo, né? Excelente, né? Que está ajudando. Quando realmente a prática, né, de um exercício, de um esporte, ela transforma, né? Sim. Que bom, ótimo. Vamos lá, Thaís, fala pra gente que esporte você pratica, quanto tempo, o que te levou para praticar uma atividade? Bom dia. Na verdade, como o Daniel, eu já fiz várias vezes, várias coisas e não continuei, porque como até compartilhei com a Fabrícia, eu venho de história de obesidade, de bariátrica, e o que eu sempre gostei mesmo foi de comer e dormir. Então, fazer atividade física sempre para mim foi algo, buscando sempre a questão do emagrecimento, porque eu vivo numa luta diária com o meu peso e com a minha autoestima. Mas eu nunca gostei, né, de fazer exercício. E com o spinning, faz um ano que eu estou indo frequentemente, na verdade, todos os dias, eu vou até aos domingos, quando consigo. Mudou a minha vida em relação a como eu me vejo lá aqui, meu ambiente é muito estressante em relação às demandas, eu lido com muita gente, a minha equipe é muito grande, a maior parte formada por homens. Então, foi uma maneira que eu tive lá de não precisar tomar medicação, porque eu não sou muito adepta a essa questão de medicação. E então, o spinning lá, quando eu tô lá com aquela música alta, eu consigo xingar todo mundo no meu cérebro e volto do almoço maravilhosamente bem, entendeu? Fora que isso me trouxe uma questão de perda de peso. E lá eu me encontrei, porque lá eu consigo ficar sozinha, sem precisar ter as outras pessoas me olhando, porque a luz é apagada, a música é alta, então eu me conecto de outras formas comigo mesma. Então, foi o único exercício que eu consegui me identificar e não parar. E como eu disse, gostar, acho que a maioria não gosta, né? Eu também não gostava. Mas a disciplina me trouxe essa melhora, tanto intelectual, de não ter, de ter essa válvula de escape, vamos falar assim, como também da perda de peso, porque eu fui em busca da perda de peso, então, com a perda de peso, me motivou a continuar, né? Então, é uma disciplina. Quando eu não vou, igual ontem eu não consegui ir, porque eu estava com dor, e para mim foi péssimo, porque o dia todo preguiçosa. Então, quando eu vou, eu pareço que... Meu marido fala, o que te pica lá? Porque você volta com uma energia muito maior. Então, para mim, tem sido muito bom o spinning. Que ótimo. É importante, né, mestre, a gente falar que existe, lógico, vocês têm um centro de treinamentos especializados, né, ali no boxe, enfim, e outras, só o boxe, não tem outras atividades, por favor. A gente é uma escola de boxe, né? Escola de Agora faz esse treinamento, escola de boxe. Nossa área, praticamente, é o boxe total, só que assim, a gente abrange um pouco no treino funcional, né? Então, assim, a gente teve uma procura muito grande, por exemplo, professor, estou levando meu filho, estou esperando, estou levando minha filha, estou esperando, minha mulher está reclamando que estou chegando tarde em casa. Então, a gente começou a montar os treinos funcionais, que é o professor João Moreno, preparador físico, né? Ele trabalha com esse treino funcional, também tem aula de manhã, tarde e noite, sem colocar luva, só parte funcional mesmo, parte física, reflexo, coordenação motora, emagrecimento. E, assim, o quanto a gente ouve no depoimento desses nossos colegas, que sempre vai haver
um tipo de exercício para cada pessoa. Para quem já mais consegue interagir mais, né, vai ali no grupo, ou para quem gosta de algo mais individual, né, mais consigo. Então, sempre vai ter uma atividade para um tipo específico, para uma pessoa específica, né? Um pouco também é do ambiente que a gente treina, né? Então, assim, às vezes, pode ver que a maioria não gosta de treinar. Isso é fato. Assim, a maioria, muitas vezes, procura o treino, procura atividade física, porque está precisando, seja para a mente, seja para emagrecimento, seja para autoconfiança, né? Então, assim, a partir do momento que a gente encontra aquilo no esporte, às vezes, até é algo que a gente aprende a gostar. Como que a gente aprende a gostar? Com o ambiente que a gente está em volta. É a mesma coisa no trabalho, né? A mesma coisa no nosso dia a dia. Sim. Então, isso reflete em tudo. Não conseguiu treinar no domingo, parece que perdeu algo. Então, isso é algo que a gente mais ouve dos alunos, né? Mas dois pontos importantes que a gente consegue ouvir em todos, que são o que? A disciplina e a autoconfiança, né? A disciplina, o pessoal tem que entender que a disciplina não é algo bom, gostoso, vamos dizer. Como assim? A disciplina é algo que a gente precisa fazer. Então, eu costumo comentar, a maioria dos nossos alunos, a maioria dos meus alunos, são alunos que treinam, que acordam 6 horas da manhã, trabalham até 6 horas da tarde, teoricamente, e estão lá para treinar 7 horas da noite. O que faz o aluno ter a família, acordar, trabalhar, estudar, seja o que for, e estar à noite todos os dias treinando. Muitas vezes, então, a maioria é a disciplina. Então, isso a gente coloca no foco, a gente coloca parte mental, no trabalho, na faculdade. Então, assim, tô com preguiça de treinar, mas eu vou porque eu tenho disciplina. Acaba treinando, sai, ótimo. Tô com preguiça de estudar. Tem que fazer aquela apresentação, tem que fazer algo no trabalho. Tô cansado, tenho isso, tenho aquilo. Começo a inventar as desculpas, mas aí entra a parte da disciplina. O esporte traz essa disciplina. Você acaba fazendo algo diário, acaba criando uma rotina disciplinar, que você vai jogar na familiar, no trabalho. Sim. Então, a disciplina, no final, vai gerar sua autoconfiança. Perfeito. E a gente traz para o dia a dia, né? Como o mestre disse, é para o dia a dia. E a gente precisa de disciplina em tudo que nós vamos fazer, né? A gente precisa de disciplina nos nossos relacionamentos, nas nossas relações, no trabalho, né? Alimentação. Na alimentação. A gente precisa de disciplina em tudo, mas ela não é fácil, né? A disciplina não é fácil, então o mestre diz. Eu quero ouvir de vocês, né? Como vocês que praticam, né? Principalmente o Tiger, que é competidor, né? Acho que é disciplina 2 vezes mais, não sei se a gente pode dizer que disciplina tem mais ou menos, mas enfim, você disciplina é disciplina, né? O quanto ela é importante, como a gente sabe, mas como, né? Eu falo como? Se alguém tiver a resposta, né? Já vai patentear, né? A gente já vai patentear. Mas assim, como manter a disciplina? Ou como criar a disciplina? Né? Como nasce a disciplina? Queria ouvir vocês. O competidor primeiro. Vou começar. A disciplina, ela parte da primeira coisa que você tem que fazer antes, que é conciliar todas as coisas, né? Então, a gente tem que elencar prioridades, não dá para você fazer tudo. E aí, a maioria das pessoas que fazem atividade física tem outros tantos compromissos, seja no trabalho, seja familiar, etc. Então, quando eu enxergo que a atividade física, ela vai me trazer benefícios que eu ainda não estou vendo, né? Porque muitas vezes é isso, você começa o treino, você tem um eu ideal lá na frente que você não alcançou ainda, né? Mas você já vislumbrou aqui. A partir do momento que você vê aquilo e você consegue trazer para o presente, você vai se disciplinando. E junto com elencar as prioridades para poder encaixar dentro da sua rotina. Porque mesmo sendo competidor, né, eu tenho ainda outras demandas que às vezes vêm ou numa urgência maior ou num grau de importância maior que às vezes eu preciso sacrificar o treino para poder atendê-las. E se a gente não tem muito claro quais são as prioridades, a gente não consegue ser disciplinado. Então, é o que permite que muitas vezes você, quando falha na disciplina, você volte, né? Porque a disciplina está muito ligada à consistência. Né? Não é ser disciplinado um dia e no outro, ufa, vou descansar. Mesmo no dia que você falhou com a disciplina, no outro dia você acordar e falar, não, ontem não deu, mas já acabou ontem, hoje é outro dia, vou para cima. Então, acho que a disciplina está ligada com outras virtudes que ajudam a disciplina a funcionar.
Perfeito. Prioridade, né? Priorizar, planejar, constância, né? Não para mim, mas constância, continuidade, né? Ah, mesmo que falhou, tudo bem, falhou, mas ontem foi, hoje é um novo dia. Reorganize e vai. Muito bom. Adriana, fala pra gente. Como buscamos disciplina? No meu caso, né, eu acordo todos os dias 5 para 5 da manhã. Então, assim, não é tão simples, né? Você olhar para a cama, quentinha, e falar, vou ficar dormindo um pouquinho mais, ter que acordar e puxar bastante peso. A disciplina, eu acho que ela vem depois, primeiro no meu caso, né? Sim. Primeiro, eu comecei, depois isso virou uma rotina. Então, virou rotina, não tem como voltar atrás, né? E a questão da disciplina, ela é importante, principalmente na parte do exercício físico, como o Tiger falou. Você deseja olha, eu almejo chegar aqui, só que o exercício físico, ele não dá esse resultado de início, é constante. Então, quando você vê aquela recompensa no final, é o que faz ter a disciplina. Então, automaticamente, quando você tem a disciplina no exercício físico, você tem disciplina. Para mim, no trânsito, você tem disciplina no trabalho, você tem disciplina na sua casa, porque você começa a se tornar uma pessoa um pouco mais organizada, e eu gosto de organização. Então, para mim, exercício físico é muito bom. E essa disciplina ela reflete também nas pessoas que convivem em volta de você. Exatamente, disciplina alimentar também. Igual funções no trabalho. Se eu sou um líder no trabalho, tenho essa disciplina, minha equipe vai ter essa disciplina. Em casa, meus filhos, marido, mulher. Exatamente. Quem convive do lado acaba seguindo essa disciplina também. Exatamente. É ótimo. Você vai contagiando ali o entorno, né? Exatamente. O entorno vai ficar. É só crossfit. Realmente, é um exemplo da minha casa mesmo, porque eu levei minha família inteira mesmo. Meus pais começaram a fazer crossfit, minha irmã também faz. Basta o sozinho, né? Não, basta. Tem que fazer todo mundo sofrer. E realmente ajudou muito a minha família, porque minha irmã é obesa também, e ela perdeu já mais de 20 quilos desde o ano passado. Eu perdi mais de 20 quilos. Minha mãe, que era hipertensa, melhorou muito os resultados de exame dela. Meu pai também teve uma perda de peso expressiva. Ajudou muito todo mundo da família. Bacana. E eu posso dizer que ele é uma pessoa que insiste, e todas as vezes que eu vou na sala dele, ele é uma pessoa que está ali sempre convidando para. Sempre convidando para praticar. Sempre algum colega que entra lá e está convidando para. Tem que passar para fazer flexão já. Né? Daqui a pouco vai ter aquelas barras lá na sala dele, né? Vai Foi muito ter. possível colocar. Não é? Colocar ali, vai chegar de manhã, vai colocar todo mundo para correr, dar uma voltinha. Mas sempre fala, sempre todo mundo vai ter que dar umas voltas aqui no Né? E aí depois vai para cada um para sua sala, né? É isso. E Joy, Thaís, me fala, na onde a gente arruma essa disciplina? Como você conseguiu? Então, na verdade, a disciplina ela começa, como todo mundo falou, com um objetivo. Eu tinha o objetivo da perda de peso e já tinha feito várias coisas que não tinham me identificado. Eu, particularmente, não gosto muito de atividades coletivas, porque eu sou uma pessoa mais fechada nessa parte. Então, e muito tímida em relação ao meu corpo, então eu preferia algo mais individual. E lá eu comecei a ver que não era só a perda de peso que eu estava tendo, eu também estava tendo outras qualidades, como extravasar meu estresse, enfim, tá lá só eu comigo mesmo. E essa disciplina veio dessa paixão que eu me identifiquei nas aulas. Então, eu percebi que cada vez que eu faltava, me fazia falta estar lá. E que mesmo não querendo ir, não querendo acordar cedo, no domingo para ir, que todo mundo falava que eu era louca, principalmente meu esposo falava que eu era louca de acordar cedo para ir pedalar. Eu comecei a me sentir bem com a sensação que eu tinha quando eu saía de lá. Então, a disciplina, para mim, que sempre fui uma pessoa sedentária, veio através da paixão e da forma como que eu me identifiquei com aquela atividade. E o quão bem ela faz para mim, não só em relação ao corpo, mas em relação à mente. Então, eu criei essa disciplina através disso, porque eu sou uma pessoa disciplinada em outras áreas, mas na área, quando é relacionado a minha alimentação e a atividade física, para mim, eu nunca tive disciplina, porque eu sempre deixei isso no trabalho, sempre coloquei o trabalho em primeiro lugar. Então, eu me identifiquei
pela paixão, e a disciplina veio pela paixão e pela sensação que eu tenho toda vez que eu saio da aula. Perfeito. E é importante que foi o que o Tiger disse, que a gente consegue planejar, a gente consegue priorizar, e aí saiu só do trabalho, está em primeiro lugar, você conseguiu reorganizar ali, se planejar, e aí você colocou a prática aí do exercício no dia a dia, e o quanto isso ajuda, você devolve para o trabalho mais energia, mais disposição, mais equilíbrio, enfim, para você lidar com os desafios que no trabalho todos nós temos desafio, faz parte, né? A gente tem desafio para viver, né? Em todos os lugares, familiares, com os amigos, enfim, em todas as nossas relações nós temos desafios, a vida é assim, não é? Vivência, desafio, né? A convivência, as relações, elas são talvez os maiores desafios, né? Porque nós somos pessoas diferentes, que pensam diferente, que tem criações diferentes, e a gente está convivendo juntos, né? Então a gente tem vontades diferentes, a gente tem escolhas diferentes, como grupo, como equipe, como sociedade, a gente está convivendo tudo junto, né? E o quanto a gente pode, a partir do esporte, promover essas interações, essas mudanças que começam dentro de casa e a gente vai expandindo. No seu caso, ali você está dentro de várias casas, né? São vários competidores e alunos que estão mudando ali, né, a vida e eles levam isso para suas casas, né? É um trabalho de disseminar aí a saúde, o bem-estar, a convivência, né? Muito bom, ótimo. Eu estou aqui no celular, que a Juliana está interagindo aí com a gente, com o pessoal, né? E nós estamos com as câmeras e o áudio desativado para poder a conexão ser melhor. Nós estamos falando com todas as bases, né, do Grupo SMAL, com o pessoal aqui no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, enfim. Então, o pessoal que está assistindo a gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser colocar algum depoimento, né, quiser falar algo, tá bom? Coloca aí no chat, a Juliana Ferrugem está aqui com a gente e a gente vai interagindo. Estou aqui com o celularzinho para a gente interagir, tá joia? Bacana, pessoal. Ok, entendemos um pouquinho que disciplina talvez seja ali o passo inicial para tudo, né? E óbvio que a gente deixar sempre bastante claro, nós estamos falando aqui de esporte, de atividade, de exercício físico, de atividade física, mas nós sempre e vamos reforçar que para quem pratica e principalmente para quem vai começar a praticar qualquer tipo de esporte, de atividade física, é extremamente importante, fundamental, que procure um profissional habilitado, procure um médico, né? Principalmente para quem tem algum tipo de doença, enfim, por exemplo, alguma doença cardíaca, por exemplo, tá? Eu não sou médica, então estou falando aqui só como, né, só algumas observações e considerações que poxa, eu vi esse bate-papo, que bacana, tal, já vou lá, já vou começar a jogar a bola para cima lá de crossfit e tal, sair correndo na rua, vou pegar minha bicicleta, passar uma graxinha, se existe graxa ainda, e vou sair na rua pedalando, vou daqui para não sei aonde, né? Então, cuidado, né? O que nós estamos falando aqui, trazendo para a gente refletir a importância, né, do esporte, da atividade física, na nossa saúde como um todo, mas sempre procure um profissional habilitado, procure um médico para que ele vá conhecer você, conhecer a sua condição e vai te orientar e vai te acompanhar para que você, dentro daquela sua condição, inicie uma atividade mais propícia, né? E que, obviamente, é que você gosta. Poxa, eu gostei do boxe, me interessei, eu vou atrás. Bacana, mas procure locais, né? Centro de treinamento, academias, profissionais, educador físico, médico que vai orientar, aquele profissional habilitado que vai entender você, entender o seu momento, a sua condição de saúde e vai direcionar você aí para praticar aquilo que for melhor para você e dentro do seu objetivo, né? Mestre? Sempre a gente tem que ter esse cuidado, né, Tiger? Sim. Bacana. O Tiger não é assim o assunto principal, mas uma curiosidade, tá? Porque nós não temos nenhum profissional nutricionista aqui, mas não é o caso. Mas assim, Tiger, uma dúvida minha aqui. Tem que comer um monte de ovo mesmo, Tiger? É verdade? Crossfiteiro, é isso? Meninas, precisa comer, é bom mesmo? Fala para mim. Bom, como você deu as orientações, né, de o pessoal procurar um profissional de saúde e achar um lugar que gosta, acho que é uma boa recomendação também um nutricionista. Então, dentro do ambiente que nós temos na academia,
existem algumas parcerias que nos auxiliam, né, os competidores estarem bem preparados para as competições. Nós temos um nutricionista que nos acompanha, que nos ajudou a montar as nossas dietas para que a gente consiga seguir dentro da nossa rotina, porque uns trabalham, né, em escritório, outros trabalham fora, como é o meu caso, com muitas viagens, etc. A gente tem que tentar adaptar a nossa alimentação de acordo com a nossa possibilidade, né? Nem todo mundo consegue ficar comendo ovo a cada 3 horas. Mas a necessidade nutricional, ela é individualizada. Então, dependendo da quantidade de caloria que você gasta no dia, dependendo da frequência dos treinos, você precisa de uma determinada quantidade de proteína, de carboidrato e de gorduras, né? Então, um nutricionista ele vai conseguir organizar isso de uma maneira adequada, que você consiga seguir essa dieta todo dia, sem cansar de comer aquelas coisas, e ter várias opções. Então, o ovo é uma delas, né, para proteína, mas tem muitas outras, enfim. Hoje tem aí o whey protein, que você consome a proteína já, né, no shake, enfim, todo mundo sabe o que é um whey, mas você pode comer carne, frango, enfim, tem outras fontes de proteína, que não necessariamente vai fazer você comer 30 ovos por dia, né? Pode utilizar de outras. Outras fontes, né? Tá. Mas ovo é bom. Ovo é bom, sim. É. Uma ótima opção para café da manhã. O mestre, se eu comer só ovo, dá certo? Vou comer só ovo, mestre, vai dar certo? Não dá, né, mestre? Não dá certo. Comer a pizza. Melhor fazer essa troca. Mas, enfim, como a gente está falando, nós não temos um profissional nutricionista aqui, então a gente está só, né, assim, elencando aí. Mas aí, o Diego, é importante, e como o Taigo trouxe, você tem, né, ali a preocupação dentro do seu centro de treinamento de fazer esse equilíbrio, né, de alimentação e prática do esporte, porque os dois juntos caminham melhor. É o casamento perfeito ali, vamos dizer, a alimentação e a prática de esporte. Conforme o Tarek comentou, a gente tem até fazer um merchan aqui, o Vitor Simões, é o nosso nutricionista, ele acompanha todos os atletas, e ele trabalha também com o pessoal da academia, vamos dizer assim, uma parceria, né? Muitos alunos, ou sejam até atletas, mas eles entram, começam a treinar todos os dias e vê pouca diferença por causa da alimentação. Acho que só o treino, só criar uma rotina de treino vai fazer uma perca calórica aí. No começo até que vai, porque seu corpo não está acostumado, você vai entrar num modo da atividade física, então você vai entrar no modo aeróbico. Ok, mas a partir do segundo mês já começa a estabilizar. Então, você precisa se alimentar. Muita gente acha que, vou fechar a boca, não vou comer. Está errado. Então, assim, você precisa criar uma rotina, não só disciplinar para atividade física, mas para alimentação. Acordar, se alimentar bem, porque o ovo é um alimento fácil, teoricamente, você fazer, né? Cozinhar o ovo. Um alimento, uma proteína mais barata, né? Então, uma questão de custo-benefício, ela sai melhor. E uma digestão mais rápida também. Então, você consegue absorver o ovo, por mais que seja uma proteína, menor quantidade de proteína do que a carne, do que o frango, do que o peixe, mas ela é uma absorção mais rápida, né? Então, a gente brinca do ovo, o ovo é algo rápido, a gente come fácil, acessível, né? Acessível, você não fica pesado no seu dia a dia. Então, assim, às vezes eu preciso de uma quantidade correta de proteína, se eu vou lá e como um bife logo 6 horas da manhã, não vai. 5 horas da manhã, não vai, não tem como. Então, o shake que o Taigo falou, pega um whey, faz uma vitamina. Então, assim, mas isso é muito individual, até por questão de paladar. Sim. Tá? Só que eu costumo dizer, a disciplina alimentar, ela é pior que a atividade física. Porque não tem. Tem os amantes do doce e tem amantes do salgado. Mas todo mundo gosta de uma pizza, todo mundo gosta de um lanche, todo mundo gosta de chocolate. Chega essa época agora de Páscoa, acaba com todo mundo, né? Você vai no mercado, tá tudo bonitinho lá, então todo mundo quer... Quem tem filho, o filho abrindo 5 ovos na frente lá, e você não pode comer. Então, entra aquela questão disciplinar. Só que um ponto muito importante, que muitas vezes a gente tem a necessidade, a vontade de comer essas vamos dizer, essas tranqueiras, assim, porque a gente está com fome. A partir do momento que você coloca uma disciplina alimentar, você se alimenta a cada 3 horas, você consome o que você realmente, seu corpo necessita, você acaba o quê? Não tendo essa necessidade, essa vontade de comer. Se eu tenho fome, eu não vou ficar com vontade de comer brócolis, comer um ovo, alguma coisa. Eu queria comer algo mais
gorduroso, algo mais saboroso. Então, quando a gente coloca a disciplina alimentar, pô, acordo 6 horas da manhã, tomei um café, treinei, logo em seguida eu tomei uma refeição pós-treino, almocei, tomei um café da tarde, cheguei, jantei, eu comi alguma coisa. Então, assim, você acaba o quê? Criando uma rotina que você não tem a necessidade de se alimentar por pura vontade, mas você tem aquela a necessidade de se alimentar pela disciplina. Então, assim, acaba criando uma rotina alimentar que muitas vezes que é o maior pecado de quem está buscando emagrecimento, de quem está buscando até questão estética, né, que não é o caso, se perde na alimentação. E assim, igual vou ressaltando, cada pessoa é uma alimentação diferenciada, individual mesmo. Por mais que a pessoa ache, pô, meu trabalho na Esmal, eu também trabalho na Esmal, tem praticamente a mesma função. Só que quem fica sentado atrás do computador é uma coisa, e quem fica rodando a empresa é totalmente diferente. Então, assim, a perca calórica muda. Então, assim, quando a gente chega no nutricionista, igual o Tarco comentou, procurar um profissional, você vai falar a sua rotina. A hora que você acorda, o que você faz no seu trabalho, quantidade de treino que você faça, a duração desse treino, muito importante. Treino 40 minutos, treino 1 hora, treino alta intensidade, treino em baixa intensidade, treino aos domingos. Porque também não adianta eu me alimentar bem de segunda a sexta até o almoço, para depois chegar na sexta-noite, sábado, domingo, não alimentar. Porque aí são segunda, terça, quarta, quinta, 4 dias e meio. E outros 3 dias e meio aí para se alimentar errado, entendeu? Então, faz diferença, faz diferença. Perfeito. E vocês, Thaís, a alimentação mudou quando você começou a praticar o exercício, né? Você, por conta da bariátrica, óbvio, você tem que fazer as adaptações, né? Mas o que mudou na sua rotina alimentar? Quando eu busquei atividade, eu busquei também um profissional de nutrição. Então, também faço acompanhamento ao longo desse ano com uma nutricionista, e ela vai adaptando meus cardápios à medida, por exemplo, eu não gosto de ovo pela manhã, não como de forma alguma, eu não desce. Mas eu tomo um whey, às vezes eu como o que ela coloca lá no café da manhã com baixa proteína, mas no lanche da manhã ela tenta colocar alguma coisa, no almoço eu aumento, à noite eu aumento. Então ela aumenta a minha dosagem de proteína de acordo com o meu gosto, porque eu tenho dificuldade de comer de manhã coisas o ovo de muita proteína. Então, eu vi o shake à noite para bater a meta lá diária que eles estipulam. Né? Então, por isso que a busca de um profissional é importante, porque ela vai adequar, e cada mês você enjoa do cardápio que ela coloca, ela vai lá e substitui, e a gente não tem essa criatividade. Claro, para mim, a parte mais difícil, como você falou, é a disciplina alimentar, muito mais do que a do esporte. Porque para mim, as duas eram difíceis, mas a alimentar, até pela minha vida inteira com a luta com a balança, sempre foi a pior. E eu percebi que, com a disciplina do exercício, me ajudou na alimentação. Porque só a alimentação eu fugia o tempo todo da disciplina. E aí eu não via resultados, aí eu já parava da dieta na terça-feira. E aí, sem exercício, então, isso, a prática junto, vou falar para vocês, dá certo 100%? Óbvio que não, porque para mim a parte mais difícil é a alimentação. Mas eu sempre, hoje eu não comi algo muito fora, amanhã eu tento diminuir a questão da ingestão das besteiras, vamos falar assim, e tentar segurar. Mas eu faço acompanhamento. Perfeito. E, Daniel, como que foi para você? Mudou a sua alimentação quando você começou a praticar? É uma coisa inevitável, principalmente no CrossFit. O problema que 70% das pessoas vai ter é a questão do carboidrato. Uns comem demais, uns comem de menos. No meu caso, eu acabava comendo em horas desnecessárias e eu me sentia mal durante o treino. Acabava vendo vontade de vomitar. Se você come coisa muito pesada, muito próximo do horário do treino, é natural isso acontecer, refluxo. Ou eu também, no começo, queria tirar muito carboidrato, aí você vai treinar, você sente um lixo treinando. É uma coisa que mexe até mesmo com a disciplina de você treinar. Se você se alimenta mal, acaba impactando o seu treino. Isso é inevitável. É uma coisa que, conforme eu fui treinando, aos poucos eu fui aprendendo, até porque lá no CT, a dona do cross lá, junto com o William, é nutricionista. E ela dá algumas orientações do que a gente faz. E foi uma coisa levando a outra. No começo eu não me preocupei tanto com a alimentação, só que conforme você vai pegando a paixão pelo esporte, você vai querendo melhorar no esporte e é inevitável você precisar fazer alterações na dieta. E foi aos poucos, alterando aos poucos. Hoje em dia, durante a semana,
é muito difícil eu perder a disciplina alimentar. Aos finais de semana é mais difícil, mas é aquilo. Você se dedicando 100% e você fazendo uma contenção de danos, não deixando as rédeas totalmente soltas no final de semana, você vai ter um resultado satisfatório. Você não vai ter aquele resultado absurdo de atleta, mas se você consegue fazer um 80% bem feito, você vai ter a satisfação daquilo que você está buscando. Perfeito. E Adriana, como foi? Mudou a sua alimentação? Tudo bem? O foco principal, quando eu comecei a fazer atividade física, foi isso. O que eu comecei a observar? Que se eu não adequasse a minha alimentação, eu não rendia no treino. Vamos lá, que nem você falou, né? No começo você perde bastante peso, depois estaciona. Então, agora vamos ter que buscar um profissional de nutrição. E na época ela fez um cardápio adequado à minha realidade. E realmente eu observo que nem eu acordo muito cedo para treinar. Se na noite anterior eu comi algo muito gorduroso, alguma coisa assim, no outro dia não rende nada, eu não consigo levantar quase nada de peso, eu não termino as séries. Então aí você fala, mas vem cá, é isso que eu quero para minha vida? Para mim, não. Aí eu comecei a adequar a minha alimentação. Eu me dou super bem com a alimentação um pouco mais natural. O básico, arroz, feijão, proteína ali, as frutas, um leite. Nutrição simples já. Para mim, funciona legal. Super bem, entendeu? Então, assim, eu gosto bastante e sinto que eu rendo muito mais e saio muito mais satisfeita quando a minha alimentação é mais adequada. Como o Dani falou, 80%. Fazendo 80% certo, não tem. Lógico que você não vai deixar de comer, de vez em quando, um bolo para comemorar um aniversário, tomar uma cervejinha ali com o seu esposo no final de semana, porque a gente também tem que ter o nosso lazer, mas não pode ser rotina isso. Isso não é rotina, isso é o diferencial, que tem que ser de vez em quando. Então, exatamente. Buscar a palavrinha mágica aqui que é disciplina. Disciplina, exatamente. Não é fácil, né? Não achar que é fácil, porque não é, né? Não é. Mas nós estamos com várias perguntas aqui, a gente já vai fazer perguntas, tem perguntas para vocês, tá bom? Mas só para a gente, pensando aqui, né? Nós temos público variado, né? E condições variadas, né? Ok. E quem não tem condição de ter um acompanhamento com um nutricionista, aí nós estamos falando das questões financeiras, né? Porque é um investimento, né? Sim. Lógico que é importante a gente pensar que a gente, ao invés de investir tanto na cervejinha e na pizza, a gente pode aproveitar esse dinheiro e investir em outro, né? Numa atividade física, numa outra alimentação. Mas vamos imaginar, ok, estou sem recurso, né? Tá difícil, tá pegado, como é que eu faço, né? Como é que eu faço? Lógico, a gente sempre reitera, procure um médico, um profissional, né? Um capaz de te orientar. Ok. Mas como é que faz? Eu não tenho tanto dinheiro para ir no nutricionista e tal. Como que você poderia dizer As para mim? orientações que dá para passar é com base na nossa experiência, né? Então, eu sempre tenho dificuldade de me alimentar pela manhã. Então, eu acho que tem pessoas que são mais assim. Não sei se é o seu caso, pelo que eu entendi é isso, né? Eu tenho mais fome no almoço e amanhã é muito difícil eu querer comer alguma coisa. O que a gente sabe você precisa comer o mais limpo possível. Então, o que é mais limpo possível? É o básico, é arroz, feijão, bife, frango, ovos, pelo menos as refeições principais. Então, o conselho que eu daria para quem não tem como fazer um acompanhamento pelo menos as 3 refeições principais fazer o mais limpo possível, né? E eu acho que vale a pena comprar uma balança, tá? Depois que você começa com a mania de balança, você não consegue mais almoçar, comer qualquer coisa sem pesar comida, para saber o quanto que você está ingerindo de carboidrato, quanto que você está ingerindo de proteína. Uma coisa que é meio funciona meio para todo mundo é você ter um equilíbrio, né? Do quanto que você vai colocar de proteína e quanto de carboidrato. Então, na média, aí, de 100 a 150 de carboidrato, né? 100 a 150 gramas de arroz, de 150... Tem um cálculo que faz, eu não sei de cabeça, mas na internet dá para você achar um cálculo de proteína por quilo de peso, né?
Mas vai variar isso aí, de 150 a 200 gramas de proteína. É algo meio coringa. Foi o que eu fiz quando não tinha acompanhamento nutricional. Então, a minha refeição, a primeira refeição, era algum shake, alguma coisa mais simples, banana, que é coisa leve. E no almoço, sempre caprichando nesse equilíbrio de carboidrato e proteína. A questão financeira é um pouco complicada. Eu já sou um pouco mais bruto disso aí. Eu sou já, então, assim, conforme você falou, às vezes a pessoa não tem condições de fazer uma atividade física, mas tem condições de comprar uma cerveja. Não tem condições de procurar um profissional. Hoje, um profissional, em média, ele sai de R$ 150 a consulta. Tem os retornos, mas a consulta inicial para você conhecer, você entender. Então, assim, R$ 150, né? Hoje, a pessoa gasta no final de semana um churrasco, algo do tipo. Assim, é prioridades. A gente conversou, no nosso bate-papo, a gente conversou sobre prioridades, constância, né? Então, cada um tem sua prioridade. Antes de montar a academia, eu trabalhava como professor apenas e tinha outro trabalho, né? Que era onde eu conheci o Tairo, um outro grupo empresarial. Nesse grupo empresarial tinha a função de supervisor, então era um líder de equipe. Em uma reunião com 25 líderes, somente eu e outra pessoa lá, que era uma mulher que fazia o CrossFit, os dois apenas não tomavam remédio para dormir. Então, assim, sobre o medicamento que comentou no começo, todos não faziam atividade física e tomavam remédios para dormir de acordo com a sua função. Então, assim, quando a gente fala financeiramente, a gente tem que saber o que você quer fazer. Você quer gastar um dinheiro com remédio ou com atividade? Com o seu trabalho, seu corpo, sua mente. Então, isso é muito elevado. Às vezes, eu não tenho dinheiro financeiramente para gastar com o esporte, mas eu gasto com lazer e gasto com outras prioridades. Aí entra a palavra, prioridade. Entendeu? Então, assim, é difícil, estou sendo direto, mas é a realidade. É a realidade. Às vezes a pessoa chega em mim, professor, eu vou parar esse mês porque eu estou sem dinheiro. Aí a rede social entrega de um jeito que não dá. Aí o aluno vai lá e posta com um balde cheio de cerveja, lanche. Então, assim, aquilo ali valeu uma noite, valeu o quê? O mensal do CrossFit, o mensal da bike, o mensal da musculação. Você entendeu? Valeu aquilo ali. Então, assim, qual que é a sua prioridade? Se a sua prioridade não é aquilo, então, bem, não tem o que a gente fazer. Muita gente procura o boxe, fala, pô, Diego, não estou evoluindo, não estou me adaptando, ainda a parte de alimentação e tal. Ou eu comento, às vezes você não se adaptou à atividade física, que é o boxe, que é a arte marcial, é uma disciplina muito grande. Entra até a parte do CrossFit também, tem que ter uma disciplina, senão, se você evoluir, para você passar do amador para o semi-pro, pro, você tem que ter uma constância de treino muito grande. Né? Aí entra o peso na musculação, entra o tempo, ou melhorar pace, essas coisas em corrida, em bicicleta, né? Então, essa constância vai muito do que a pessoa quer, não vai muito do que ela deseja. Muitos, financeiramente, não vão conseguir ter o melhor tênis para fazer o CrossFit, muitos não vão conseguir a melhor luva para fazer o CrossFit, a sapatilha para fazer a bike, a roupa desejada, algo para fazer a musculação, mas tem o quê? A musculação de bairro, tem a corrida de rua, tem a corrida fora, e tem o trabalho de você conversar com as pessoas, e hoje o acesso é muito fácil para a internet. Você consegue pesquisar, faça a filtragem com profissionais corretos, né? Porque existe todo tipo de profissionais na internet. Então você consegue se adequar à sua alimentação, você consegue ter uma base inicial da atividade física, caminhando, parte um pouco, caminha, se adequando um pouco à alimentação. Então aí entra, cria uma rotina sem ter um gasto. Para começar a criar o quê? Não é gasto. Essa palavra que a gente faz que é errada, é investimento. Eu estou investindo em mim, no meu corpo, teoricamente um corpo forte, mente forte. Tá? Não é estético, não falo corpo estético, mente forte, mas um corpo funcional. Perfeito. Ótimo. Nós temos várias perguntas, o pessoal está interagindo bastante aqui, né, no nosso chat. Fizeram uma pergunta, aí só lembrando, pessoal, mais uma vez, nós não estamos com profissionais nutricionistas, então nós estamos falando aqui, né, quando a gente for falar de alimentação, é só pela experiência e pela vivência de cada uma das pessoas que estão aqui.
tá bom? Então, lógico, quem vai falar melhor sobre nutrição é esse profissional. Mas vamos aqui dar os pitacos que quem conhece, tá? Eu não dou pitaco nenhum, eu só estou aqui ouvindo, tá bom? Mas vamos lá. Foi uma pergunta de a introdução de suplementos, creatina, etc., ela deve ser iniciada a partir de quantos dias de treino? Vocês sabem? Alguém sabe dizer sobre isso? Essa pergunta está dizendo qual etapa do meu treinamento eu começo com o suplemento? Acho que deveria ser isso, né? Se com 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando que eu inicio? Quantos dias de treino? Ou isso é avaliado pelo nutricionista? Sim. Acho que a própria pergunta dela, né, foi Também. a Maria Cristina. Obrigada, É Maria. uma boa pergunta, porque assim, eu acho que por trás dessa pergunta tem, se vocês quiserem complementar também, mas tem uma armadilha, né, que é a famosa, eu não me alimento bem e eu entro com suplemento. Porque a gente faz isso, a pessoa não come bem ou pula a refeição e acha que o suplemento vai suprir a falta, né? Suplementar, o nome já fala, suplementar. Nada troca alimentação. Nada troca alimentação. Não é substituir. É suplementar. O Targa falou no começo, sou vendedor externo, estou viajando. Então, assim, não tem como ele estar viajando e ir lá fazer uma alimentação em 3 horas de viagem, mas tem como ele pegar um whey, colocar, fazer um shake, tomar para suprir a proteína necessária dentro do dia. Perfeito. O nutricionista vai auxiliar nisso. Então, por exemplo, né, uma necessidade que eu tenho muitas vezes eu tenho dificuldade para dormir, né? E você pode entrar com uma melatonina, que é um hormônio que seu corpo produz, mas por conta da rotina agitada que a gente tem, os nossos treinos são à noite, a maior parte das vezes, né? Eu estou treinando à noite. E o ambiente da academia é muito claro, então você tem contato com a luz branca, até você desacelerar quando você chega em casa, você demora, né? Então, seu corpo vai começar a produzir melatonina lá, meia-noite, 1 hora da manhã, e aí você não consegue ter uma boa noite de descanso. Então, essa foi uma necessidade que o nutricionista identificou. Os filhos. Fora Chorando lá. Então, o nutricionista identificou isso e falou, olha, vamos inserir essa quantidade de melatonina, você toma logo após o treino, e aí vai dar o cálculo certinho do seu horário de dormir e vai dar certo. Porque não existe um suplemento mágico, né? Então, tem alguns que têm muitos estudos, e creatina é um suplemento maior, estudo científico, então, assim, não tem contraindicação, né? Mas sem uma boa alimentação, não resolve. Perfeito. Você já deu uma introduzida. Sim, acho que essa dos... Ui, pode falar. Pode ir. Essa questão da suplementação ela é muito particular, assim como a alimentação, né? Por exemplo, uma pessoa come meio quilo de carne todo dia, você acha que ela vai precisar do whey protein? É uma coisa que não tem necessidade alguma. A creatina, ela é boa em todos os casos, basicamente. Até porque não é só questão esportiva a creatina. Com estudos, a creatina o maior consumidor da creatina são os idosos. Os idosos. Pós-Covid foi um dos maiores compras. Até por isso que a matéria-prima subiu hoje. A creatina é valiosa. Muito bom, Joana. Aí tem uma pergunta da Ana Carla Carvalho, que é um pouco do que vocês já falaram, mas eu vou passar aqui, Ana Carla, obrigada pela pergunta. É verdade que praticar exercícios físicos ou esporte melhora a qualidade do sono? Muito. Sim. Muito. Fala, Adriana. A Adriana falou muito aqui, com certeza vai ter uma história. Conta, Adriana. Por exemplo, eu começo logo pela manhã, né? Já faço atividade física, venho para o trabalho. Automaticamente, para eu... Eu trabalho do sono. Não, já pelo contrário, eu chego com um bom humor insuportável. Você tá de manhã? O pessoal tá Bom humor insuportável. Sou eu. Então, aí o que acontece? Você automaticamente fez o seu treino, no meu caso, trabalhei e tal. Para que eu consiga acordar cedo, eu tenho que dormir mais cedo. Automaticamente você faz uma rotina de deitar mais cedo. Quando você vai deitar, você já está cansado. Higiene do sono, né? Desligar a luz, aquela coisa toda. É um sono maravilhoso. Relaxante, tranquilo. Para mim, é fundamental. Antes eu não conseguia ter esse sono tranquilo. Acordava várias vezes na noite, assim, agitada. Agora não, eu consigo ter uma noite de sono bem tranquila. Uma coisa que ajuda bastante é o seu físico estar tão cansado quanto o seu mental. Você trabalha o dia inteiro, você chega em casa e não treinou, você vai estar mentalmente exausto, mas fisicamente você vai estar muito ativo. É o equilíbrio, né? Equilíbrio. Para você faz diferença
Para mim faz, Isso, mas né? como Tyler falou, se eu observei que treinando à noite, que eu estava indo 2 vezes, eu continuava com muita energia, e mesmo tomando a melatonina, ainda eu não desligava. Então, eu diminuí os treinos após as 18 e eu permaneci mais na hora do almoço por conta disso. Uhum. Porque eu nunca tive problema com sono, mas depois da atividade física à noite, eu piorei. Aí eu não entendia com a nutricionista qual era o problema. Aí entrei com magnésio, melatonina e tudo mais, e o problema, na verdade, era meu excesso de energia. E aí eu tinha energia para ficar acordada. Então eu tirei o treino da noite, mas o exercício me ajudou, mas eu não tinha problema já com sono. Perfeito. A gente tem várias perguntas aqui. Vamos continuar. Nós já estamos indo para o final. O papo tá bom, aqui tem um monte de perguntas. Vamos fazer mais algumas aqui, tá? A Larissa Figueira perguntou: da mesma forma que praticar atividade física faz bem, em excesso pode trazer algum risco para a saúde, mestre? Vai depender do posicionamento da pessoa, né? Qual que é o objetivo dela, né? Então, assim, um atleta mesmo, ele não pode viver sem treino. Ah, mas excesso. 2 treinos diários. Tá, passo por isso, ele sabe. Chegamos no campeonato ontem. Então, assim, pela posição do atleta, ele tem que treinar 2 vezes diariamente. O descanso ali, uma vez a semana. Então, a gente faz o treino de segunda a sábado e descansa no domingo. Em época de competição, o treino até um dia antes. Então, assim, um atleta tem que manter, qual que é a ferramenta dele? É o corpo. Então, ele tem que manter o corpo ativo. Ele não pode relaxar. Só que um excesso de execuções, você tem que saber um pouco como funciona como está seu corpo, como funciona o seu corpo. Como assim? Por exemplo, voltando um pouco da parte de atleta, eu já passo eu já passo no aluno comum, vamos dizer. Estou com as pernas pesadas, então a gente vai tirar um pouco a parte das corridas, vai tirar um pouco essa parte funcional da perna e trabalhar o quê? Membro superior. Mas sim, mas não deixa de treinar. Entendeu? Trabalhar tecnicamente a parte do boxe. Na parte, treino o CrossFit, tô com uma lesão na lombar ou algo do tipo. Então faço o quê? Às vezes, lógico, procurar um profissional, ver o que é esse tipo de lesão, se é o quê? Se é algo, se é muscular, o que é. Vou diminuir minha carga de peso, vou fazer outro tipo de exercício, musculação. Musculação tem muitos exercícios que você possa fazer uma variação para evitar uma contusão. Por isso que os treinos são o quê? São treinos que você vai treinar lá, depende do treinador, do personal. Tem gente que treina no treino mensal, tem gente que treina no treino, mensal, tem gente que treina a cada 2 meses, tem gente que troca o treino a cada 3 meses, entendeu? Então, assim, o excesso, tudo que é excesso é ruim, dependendo da forma que você vai, o quê? Efetivar ele, que você vai executar. Então, assim, qual que é o seu objetivo? Primeiro ponto que você faz. Se você tem um objetivo de ser atleta, você tem que entender que você tem que criar uma rotina que não é da noite para o dia. Também não vou chegar amanhã, estou com obesidade, vou começar o crossfit. Não, vou fazer 3 vezes no dia o crossfit. O corpo não está acostumado. Vai colapsar. Eu costumo fazer até uma brincadeira, que é assim, uma analogia, até posso dizer, quando o aluno entra, nunca treinou nada, quero competir. Eu quero emagrecer, normal, normal. Quero emagrecer 30 quilos em um mês. Calma, vamos fingir que você é um carro, você está dentro da garagem há 1 ano sem ligar. Você ligar ele para funcionar, vai dar problema na hora que você andar. Nosso corpo é assim. Então, vou começar a atividade física e nunca fiz. Devagar. Começa o quê? Começa a ativar o seu corpo, começa a melhorar a alimentação, para depois você começar a aumentar a carga, aumentar... CrossFit e a musculação é um prato cheio. A pessoa quer treinar, quer meter peso. Aí começa o quê? Não treinar o corpo e a mente, mas treinar o ego, querer mostrar, entendeu? Isso é a pior situação. Querer se comparar com pessoas que treinam há anos à frente, entendeu? Começa, vai na base. Depois, quando você parar para pensar, já virou uma referência. Perfeito. Entendeu? E sempre buscando a orientação do profissional adequado para isso, né? Nós temos mais perguntas aqui. Tem o Antônio. O Antônio está perguntando: mestre, eu queria começar a treinar boxe também, principalmente por causa das amizades. Mas eu vi que acaba machucando bastante. Teve até um que desmaiou.
Isso acontece com frequência na sua academia? Obrigada, Antônio, pela pergunta. Ó, aqui não acontece nada, não sai feliz. Né? Ó, funções. Funções de cada treinador. Eu não falo de outra academia, não falo de outra escola, mas assim, nossa escola de boxe, então você vai entrar para aprender, tá? Então, assim, o que acontece muito em algumas artes marciais com alguns profissionais, eles já colocam logo no começo alunos com graduados, acabam se machucando, mas isso já é algo mais passado, tá? Eu tô vendo a melhora nas escolas, seja na arte marcial, seja no boxe, seja no muay thai, seja no kick, seja na capoeira, seja no sandá, camaria que você fazia, na época? Camaria. Então, assim, melhorou e melhorou muito. O professor de arte marcial antigamente achava que a disciplina tinha que ser aquilo ali, ó, firme, tal, que esquecia que não eram todos que eram competidores, esqueciam que não eram todos que iriam viver daquilo. Tá? Então, assim, a pessoa precisa treinar, no outro dia trabalhar. Como vou pegar o Tiger, colocar o Tiger, ó, você vai competir, vai fazer sparring, a gente vai a luvinha, mano, de treino, né? Uma luta ali. Vai fazer 10 rounds assim, 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 tá? Sai com o nariz quebrado, sai com o super cortado, o olho roxo. E amanhã tem que fazer o quê? Tem que fazer um atendimento. Então entra o quê? As proteções, capacete, isso, aquilo. Sobre desmaiar, eu vou falar para você que pode ser normal, dependendo do quê? Da alimentação. Comentou aquela hora que adquiria muito carboidrato e se alimentar, se dava um refluxo. É normal o aluno ter um refluxo e passar mal, pressão, essas coisas, por questão da alimentação. Vou começar a fazer atividade física, não vou me alimentar. Esquece, por exemplo, do carboidrato. Vou comer só proteína. Esquece que o carboidrato é uma fonte de energia. Entendeu? Perfeito. Então, assim, pode começar a fazer boxe. Tranquilo. Pode fazer. Pode fazer. Tá bem mais tranquilo, né? Aí a Daniele Rodrigues de Souza, obrigada, Daniele, pela pergunta. Ela quer saber do Tiger, quero saber como é o preparo do atleta antes da competição. Alimentação, rotina, como que é o seu preparo antes de competir? Bom, o atleta, ele passa um pouquinho, né, do limite do saudável, né, vamos dizer assim. Eu até acho que uma das perguntas que fizeram aí antes, no excesso do treinamento. Porque o objetivo na competição é a vitória. Então, para você vencer, né, primeiro se vencer um outro atleta que está se preparando e quer tanto quanto você essa luta, o diferencial vai ser nas pequenas coisas, né? Quanto a mais que você treinou, quanto a mais que você se alimentou melhor, quanto melhor você dormiu, etc. Então, eu vou colocar aqui em 3 pilares a preparação para as competições, né? Mas a primeira é o treinamento, obviamente, você precisa estar ali treinando todo o planejamento que foi feito para que você desenvolva ao longo do tempo. Segunda é a alimentação, você tem que se alimentar muito bem. E a terceira é a vontade de vencer. Você tem que querer muito mais do que a outra pessoa que está lá. Ajuda muito você ser competidor, ter uma luta marcada, né? Então, quando você tem ali um evento, você sabe que a tua preparação ela vai até aquele ponto, né? Então, quem não é da área competitiva, vale a pena também você fazer exercício desse, né? Olha, como eu quero estar em tal data, né? Porque quando você tem uma data, você consegue caminhar melhor. Então, para nós que somos da área competitiva, ter a data que é a data da competição, isso faz com que tudo vá confluindo para aquela data, você chegar ali bem preparado. Seria até interessante essa resposta passada para ele, porque ele comentou que não era competitivo até descobrir o cross do marketing amador e participou da competição. E a competição amadora é tão difícil quanto a profissional. Realmente, eu evolui muito no CrossFit no decorrer de 4 meses, que foi a minha preparação para o campeonato. E foi absurdo, uma coisa que eu não evolui, tipo, em 6, 7, 1 ano, eu evolui em 4 meses, questão de carga, questão de exercício, cardiovascular, tudo confluindo para uma competição. E é por isso que eu coloquei como meta competir pelo menos uma vez por ano, justamente para ter essa evolução, pisar no acelerador para você conseguir chegar num lugar. Lógico, tem que saber balancear aquilo. Um atleta, ele nem sempre vai buscar aquilo que é saudável. O objetivo dele ali naquele momento, na preparação para a competição, não é a saúde, é a competição, é a vitória. Tem que saber aquilo que você quer, você tem que estar disposto a pagar o preço. Agora joga um pouco, né, Daniel, né?
Você falou que em 4 meses evoluiu com o objetivo ali da competição. Agora pega, que é legal, que é o assunto hoje, as metas que você teve para essa evolução, a gente consegue jogar isso no trabalho também. Sim. Pô, vou participar da competição, então eu vou fazer o quê? Vou elaborar as minhas metas para evoluir e para chegar no meu ponto ali. Agora eu vou jogar isso no trabalho. Eu tenho metas para atingir no meu cargo, minha função, até conseguir algo mais superior. Então, assim, essa é a função do esporte. São essas metas que a gente consegue na nossa cabeça. Eu tô na bike, tô na musculação, tô ali, tô aqui. Essas metas na nossa cabeça, a gente começa, e até legal que a gente tá fazendo exercício, a gente tá pensando na meta de amanhã já. Sim. Então, isso é a mesma coisa trabalhando. Trazer para o ambiente, Trazer trazer pro para o ambiente de trabalho, o quanto isso é importante, né? O quanto fazer do ambiente de trabalho uma eterna competição, né? Uma competição saudável. Uma coisa é competição, outra coisa é disputa, né? Sim. Não é nada disso que a gente está falando, mas uma coisa é isso, utilizar as palavras que servem para todos os ambientes. Disciplina, planejamento, né? A organização, né? Foco, meta, tudo isso que o esporte, o exercício físico traz, né? A gente pode, como a gente falou também no início, extrapolar isso. Ser um espelho, né? né? Ser um espelho. Por exemplo, igual o Daniel, igual o Tiger, quantas pessoas não treinam com o Daniel, começaram a treinar, que acompanharam o desenvolvimento dele, pô, emagreceu 20 quilos. Então, acaba se espelhando, mesmo que a gente não saiba, a pessoa está se espelhando. Quantas pessoas não se espelham no Tiger, trabalha no vendedor externo, tem família, tem filhos e ainda consegue treinar, se dedicar e competir, entendeu? Então, assim, quando ele vence, não é só ele que vence, são aquelas pessoas que estão do lado dele que estão torcendo. Então, assim, acaba o quê? Acaba criando... Eu tenho depoimentos de jovens competidores que festava, que bebia, que fumava, que eles pararam, né, com essas metas do quê? De competir, e tinha o Tiger uma referência, uma liderança. Sim. Então aí entra já o que o esporte não faz. Você acaba mudando a rotina de pessoas e vidas que você nem sonhava em conhecer. Perfeito, ótimo. Como a Thaís, que ela passou por uma cirurgia bariátrica, né? Então imagina o quanto ela também inspira e ela pode ser, né, referência, né, para as pessoas. Sim. Que muitas pessoas fazem a cirurgia e tem aquele ganho de peso, né, reganho, enfim. Então, o quanto aqui ela conversando, falando com todas as pessoas, enfim, no dia a dia, na família, nos amigos particular dela, o quanto também vira essa referência, né? Olha, é possível, tudo bem, passei por uma intervenção cirúrgica, ok, era necessário, mas olha o quanto eu consigo manter e coloquei bons hábitos na minha rotina e eu agora estou magra, estou saudável, né? Porque a cirurgia, alguns acham que é o meio mais fácil, mas na verdade não é. Inclusive, o meu foi o último estágio, né? Recurso. Eu passei a infância de meu filho, a vida inteira na obesidade. Mas a bariátrica, a gente opera o estômago, mas a cabeça continua de gordo e vai continuar para a vida inteira. É claro que eu olho a comida de uma forma diferente de uma pessoa que não tem problema com obesidade. E aí eu tive sim os reganhos ao longo, fazem 9 anos que eu operei. Eu tive reganhos ao longo da minha vida e é uma luta constante, mas é o primeiro momento que eu consigo chegar no meu menor peso e bater a meta médica depois de 9 anos. Eu nunca tinha batido a meta médica, enfim, porque é difícil, né? É difícil. Você ganha e você volta para o exercício, por mais que eu não coma como uma pessoa normal come, o pouco que eu como, o meu organismo já não deixa emagrecer, igual você falou. Ele falou 150 gramas. Eu como 50 gramas de arroz. Se eu comer 150 gramas, eu vou engordar, entendeu? Então, por isso que o plano tem que ser individual. Porque alguém que opera tem uma outra forma. Você fala, mas você não come. Eu não como, mas aquilo que eu como já é muito para o meu corpo. Sim, por isso a importância, a gente está sempre falando aqui do profissional, né, do médico, enfim, um profissional habilitado para acompanhar cada um, acompanhar cada condição, cada corpo, né? Você viu como que cada um tem a sua competição? Exato. Às vezes você paga competidor, mas cada um tem a sua competição. Sim. Quando ela comentou, 9 anos? 9 anos bateu a meta agora. Então, assim, é uma competição interna muito grande. Ela falou, meu último recurso foi a operação. Só que a minha mente ainda continua... Então, assim, para ela vencer a mente dela, não é fácil.
Assim, só ela sabe o que ela passa, só ela sabe as competições internas que ela convive. Acordar às 5 horas da manhã, igual ela acorda, pô, é muito difícil, é raramente. Ainda mais agora caindo a temperatura, a gente está lá 10 graus, 15 graus, embaixo da coberta, do edredom, fala, não vou levantar não. E a porcentagem de pessoas que fazem isso é muito grande, que começa a treinar, começa a correr, ou seja o que for, no verão e para agora no inverno. É a constância, né? A constância. E essa competição interna nossa, né, costuma muitos profissionais costumam dizer que a primeira pessoa que a gente deve vencer são nós mesmos. Então, assim, a gente tem que vencer. Então, assim, a gente tem que vencer a competição interna mesmo. Exatamente. Não tem como, né? Porque ninguém vai fazer por nós, né? Não tem Não tem. Não tem como, né? Para qualquer coisa, ninguém vai fazer por nós. Somos nós. Nós somos responsáveis pela nossa vida, pelas nossas atitudes, né? Pelas nossas escolhas, o que a gente prioriza, etc. O que a gente coloca de bom ou de ruim na nossa rotina. E somos nós. Nós somos responsáveis e nós que vamos conviver com isso, né? Porque nossa mente, elas não tem como. Não dá, por mais que o Tiger fale a importância tal, ele é pai, trabalha fora, tem todas as atividades dele, mais competidor, mas só ele que vai conseguir fazer isso. Quero muito ser o Tiger, mas o Tiger é o Tiger, né? E quem vai conseguir fazer por si é individual, não tem como. Ninguém vai fazer pelo outro, né? Que fosse que o Tiger pudesse malhar e a gente ficar com malha, entendeu? Gordinho que nem eu estão pensando nisso, entendeu? Eles não perguntaram aqui, mas quem dera fosse, né? Comer só 50 gramas e tá tudo certo, emagrecer também, mas não é. É o esforço, é a guerra e a competição interna, né? Muito mais mental, né? Para que a gente consiga vencer todos os dias e cada um dentro das suas lutas, né, Tiger? Às vezes até um pouco, até você comentou, as pessoas em volta, elas às vezes não ajudam. Então, assim, até, por que vai treinar no domingo? Descansa. Já trabalhou muito, vai acordar às 5 horas da manhã, tá frio, tá chovendo, vai treinar no CrossFit de novo. Então, assim, às vezes as pessoas que estão que convivem com a gente, por mais que gostem, que elas acabam incentivando a gente não treinar. Isso é normal, isso é normal. Porque muitos não entendem a nossa rotina. Sim, sim. Às vezes até por uma questão de cuidado. Fala, não, hoje está frio, pode ficar, né, e tal. Às vezes até uma questão de cuidado, mas quanto esse, né, o cuidado, você fala, não, eu tenho que vencer esse cuidado também, né? Eu vou treinar. Gente, tem bastante pergunta aqui. Eu vou só compartilhar aqui. O Eliezer fez uma pergunta se a prática de exercício físico melhora no controle da pressão arterial na glicose. Sim, né? A gente já está indo para os minutinhos finais. Não temos dúvidas que não ajuda, mas sempre procurar um médico, procurar um profissional habilitado para isso, um centro de treinamento qualificado, com bons profissionais, com uma rede de apoio, tá bom? Aí o Eliezer Ramires compartilhar com vocês. O Eliezer falou assim, ó, não acredito que depois de hoje ele vai ter que abandonar o dia do lixo dele. É isso aí, vai ter que abandonar. O Antônio falou que ele achava que o dia do lixo podia ser todo final de semana. Não é, infelizmente. Uma refeição, pode ser. É uma refeição só. Antônio escolhe uma e naquela ali você se joga. É uma no fim de semana. Você não precisa comer uma pizza, precisa comer uma pizza inteira também, né? Aí, entendeu? Vai pelo mestre, não vai pela minha dica. A minha dica não está boa. É isso, pega uma refeição e dá. No dia do lixo, dá uma equilibrada também no dia do lixo. Mas assim, come uma pizza, logo em seguida vai correr. Então já. Sim, bom, é isso aí, essa é boa, né? Uma pizza não come nada o resto do dia. Essa pode. Aí toma suco, toma limão na água, né? Detox, tal. Toma detox na segunda-feira, né? Enfim, a Cindy colocou um depoimento, falou que é bastante, ela achou legal esse assunto que foi trazido da melatonina, né? O corpo dela deve estar demorando para produzir esse hormônio, ela chega em casa cansada, né? E corpo e mente cansado, então ela não consegue pegar fácil no sono, né? O cérebro dela não desliga. E aí, essa atividade física tem ajudado ela com muitas dores na lombar e também na qualidade do sono. Foi um depoimento da Cindy. Cindy Daniela Carlos, obrigada, Cindy, aí pelo depoimento, né? A Natália perguntou, a Natália está aqui com a gente também, está aqui nos bastidores, ajudou a gente a organizar tudo isso, o quanto o exercício físico impacta aí no tratamento da ansiedade, depressão e afins. Natália é psicóloga organizacional, então essa pergunta é bem pertinente. Aí a gente
com essa pergunta a gente encerra, depois a gente vai falar um tchau aqui, porque o papo tá ótimo, a gente ficaria aqui, Taiwan, enfim, todo mundo, Diego, a gente ficaria aqui um tempão conversando com vocês, mas as nossas metas corporativas nos chamam, né? Mas o assunto é muito importante, muito pertinente, né? Bem esclarecedor, né? E principalmente para a gente falar para as pessoas que é possível começar devagar, com acompanhamento, dentro do que pode, né? Fazendo trocas inteligentes, saudáveis, dentro daquilo que o bolso consegue fazer, não pensando em gasto, mas em investimento na sua saúde, longo prazo, né? Na sua velhice. Hoje aqui todo mundo jovem e tal, né? Mas um dia, esperamos um dia estar lá na melhor idade, né? Então, quanto a gente constrói isso lá para o futuro, né? O quanto a gente também consegue, caso eu falo que é daqui para lá, tá, gente? Porque eu tô fora dessa, estou indisciplinada, Adriana, mas o quanto essa disciplina, o quanto esse esforço de vocês, essa determinação contribui para a vida de vocês e para a vida de todos que estão em volta. Parabéns por fazerem isso com vocês, pelos alunos, imagina o quanto você influencia também, né, Dagmar, por ser atleta, competidor, parabéns por isso. Vamos responder a pergunta da Natália, quem quiser responder, por favor, mestre, quem quiser, acham que... Ele está ser rápido, vou responder até dando um exemplo dentro da academia. Questão de ansiedade, tem um aluno com ansiedade muito forte, físico, Certo. Pedrão, abraço, viu? Vai passar por esse cheiro, vai saber que é ele. O Pedro me procurou, ele tinha um gatilho muito forte, que era o quê? A falta do preparo físico. Ele subiu uma escada num prédio, seja o que for, dava falta de ar, uma falta de ar, que era um gatilho para crise de pânico. Então, assim, ele trava aquela falta de ar, passava mal, ele tinha que sentar, tinha que deitar às vezes, fechar o olho, seja o que for, porque a falta da atividade física, a falta da preparação física, atrapalhava até na falta da respiração dele. Então, assim, uma situação simples. Hoje o Pedro é uma pessoa que começou com a gente, treina 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, e hoje treina todos os dias. Tá? E ele é uma pessoa que praticamente toda semana ele acaba a aula, ele chega e vem agradecer, porque mudou a rotina dele muito. As crises diminuíram, lógico, outros profissionais envolvidos também, Claro. né? Não é só a atividade física que a gente tem que procurar, mas a parte de ansiedade e a crise que ele tinha de pânico criou algo que ele começou a controlar. Ele começou uma simples respiração até, ele começou a ter esse autocontrole. Então, assim, da minha parte, eu cito esse exemplo porque é um exemplo mais próximo do exemplo atual que a gente tem ali, que faz muita diferença. Perfeito. Eu acho que até a questão da autoestima. Você vencer um desafio, por exemplo, no CrossFit, seja de corpo ou do exercício em si, levantar um peso que você nunca tinha levantado, é uma vitória para você. Então, você acaba se motivando, você acaba tendo um ânimo a mais para viver, que é a questão da depressão. Por exemplo, eu tinha problemas de autoestima, porque eu não estava sem treinar nada. E é uma coisa que me ajudou imensamente o exercício. Bater as minhas metas no CrossFit, seja de peso, de cardiorrespiratória, eu não conseguia correr um quarteirão sem ficar ofegante. Hoje em dia eu corro quilômetros sem me sentir cansado. E é uma coisa que as vitórias em si do esporte vai transportar para suas vitórias mentais. E você, consequentemente, vai ter uma ajuda mental nessa questão do exercício. Perfeito. Meninas, querem complementar alguma coisa? Eu acredito que o exercício, sim, ajude muito na ansiedade e na depressão. Eu não tenho esse tipo de problema, mas para mim foi uma outra válvula de escape, que é o excesso de estresse e de energia, né, que eu tenho. Então, para mim, ajudou bastante. Então, eu acredito que o exercício ajuda cada um no seu, cada um que faz bem. Ninguém vai gostar de tudo e uns vão gostar de poucos, mas identificar o pouco que gosta já é o suficiente para ajudar. Perfeito. Só complementando o que o pessoal falou, realmente, eu sou muito ansiosa e tenho muita energia. E realmente, a musculação para mim, esse exercício físico, ele é uma válvula de escape dessa energia, porque se for para eu ficar sem fazer um exercício físico, sabendo que eu tenho, que eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho, mas eu trabalho sentada,
Se eu não tiver essa válvula de escape de física, de soltar minha energia, eu não consigo me concentrar tanto quanto devo no meu trabalho. Então, para mim, é muito importante, me ajuda muito na ansiedade, nessa questão mesmo, que eu gosto muito de estímulo, né? Então, atividade logo pela manhã, que é som, né? Um som mais pesado, uma força maior, me faz concentrar melhor. Então, para mim, é muito importante. Que bom, que ótimo. Pessoal, o pessoal que está assistindo a gente aí à distância, de todas as bases, o pessoal fez perguntas, participou. Nós já estamos aí mesmo no nosso horário, né, no nosso limite aí do horário, mas agradecer a todos vocês que estão à distância, mais uma vez agradecer a Juliana, agradecer a Natália, a Juliana Ferruglia, a Natália, que organizou tudo isso, a Juliana Ferruglia intermediou, né, aqui a gente sabe, quem não sabe, a Juliana Ferruglia, ela é praticante de boxe, né, já faz alguns anos, enfim. Uma das melhores, viu? Aí, olha isso, uma das melhores, né, e, enfim, e a gente fica muito feliz, né, de ter, assim, ó, profissionais como você, né, como a Thaís, a Adriana, como o Daniel, que estão na empresa, têm as suas rotinas de família, de filhos, de outros compromissos, de estudar, etc., né? Tiger também, rotina de família, trabalho, enfim, além de praticar um exercício, ele é competidor, né? A gente fica muito feliz e a nossa ideia aqui é trazer esse assunto para que a gente plante essa sementinha, porque para quem já faz, né, para vocês, que agora eu vou falar um pouquinho de quem não faz, né? Eu falo que eu queria colocar um antes e depois aqui, mas eu fiquei com vergonha. Porque o meu antes e depois é o inverso, mestre. Eu estava com 24 quilos a menos e corria 10 quilômetros. Eu fui ladeira abaixo, entendeu? Então eu falo, meu antes, tem antes e depois, né? Fala, o antes é gordinho, não fazia nada, e o meu antes e depois é o inverso, né? Eu falo, então, serve pra gente, pessoas como a Fabrícia, que está fora, que não está praticando, está sedentário, para a gente ouvir vocês e falar, gente, é muito possível, né? É muito bacana. E vocês foram falando essa questão, poxa, é muito bom, a gente fica feliz depois do exercício. A minha memória aqui foi, poxa, como era bom. Assim, eu ganhava medalha de participação, porque eu também não queria ganhar medalha de primeiro, segundo, terceiro lugar. Mas eu adorava passar naquele, entendeu? E ganhar minha medalhinha lá e tal. Então, assim, enquanto isso foi vindo na minha memória, sabe? Poxa, isso é muito legal. Olha como é gostoso. Comer pizza é gostoso também, mas correr também é bom, né? Então, eu fui resgatando isso, né? Imagino que tem muitas outras pessoas que estão nos vendo. Espero que seja a minoria, né? Mas que também é isso, porque para quem pratica é muito, já foi. Mas o nosso recado aqui, né? É justamente para quem não pratica, né? A gente incentivar quem não praticar, que é possível, né? É possível. E fica aí o nosso convite, né, para que a gente pense o quanto o esporte, a atividade física, ele ajuda na nossa vida como um todo, ajuda dentro da empresa, e como tem ligações, como tem interações extremamente parecidas, né, com o nosso ambiente de trabalho, com a prática de exercício. Obrigada a todos vocês, mais uma vez, Fábio, obrigada pelo seu tempo, obrigada por representar a gente, a nossa cidade, o nosso estado. Queremos ver você, assim, ó, representando o Brasil, né? Muito obrigada mesmo, tá? Parabéns aí pela sua escolha. E obrigada, mestre Diego. Obrigada por ter vindo, disponibilizado seu tempo também, né? Empresário, corrido, aquela correria toda. Obrigada por ter trazido aí todo o seu conhecimento compartilhado com a gente. Tá bom? Vamos, estaremos aqui, ó. Com certeza teremos próximos temas, tá bom? Muito obrigada, pessoal. O pessoal que está à distância, mais uma vez, obrigada. E vamos lá, vamos energizar essa semana, né? E para pessoas como eu, que não pratica e não faz, vamos tentar, vamos começar a criar essa disciplina, né, mestre? Consegui. Consegui. Agora vamos conseguir, verdade.